Hoje estamos recebendo aqui na TV PRP 44, com muito prazer, médico homeopata da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, professor universitário, Dr. Renan Marino. Você que já recebeu aí na sua casa a revista republicana do PRP, aqui no verso da revista você tem o Guia de Sobrevivência em Tempos de Dengue. A reportagem é exatamente com o Dr. Renan Marino. Então você vai conhecer, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o Dr. Renan Marino. Nós vamos falar justamente sobre essa doença que não só aqui em São José do Rio Preto, 9 pessoas nos últimos 80 dias já foram vítimas da dengue hemorrágica. E você aí no seu município, sem dúvida, já deve ter ouvido falar, já deve estar em pânico também, preocupado com esta doença. Doutor Renan, obrigada por ter aceito esse nosso convite. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor, é possível se defender contra a dengue? Sim, Marisa, é possível e é assim, a nossa única saída é criar mecanismos para que a gente não sofra os quadros gravíssimos, com óbitos que têm ocorrido, porque nós identificamos que a dengue, de um lado, ela é descuidada pelos gestores públicos e, por outro lado, ela é mal cuidada pela classe médica, porque ela segue um protocolo defasado em relação ao início, quando foi colocado na década de 80, 90, os estudos em relação à dengue, em relação à terapêutica indicada, que é a base do paracetamol, os estudos avançaram e isso não foi incorporado à mudança do protocolo. E claramente, o manejo inadequado da dengue é que é responsável pela grande maioria das mortes. Agora, por que, sabendo disso, que os médicos insistem em ainda indicar o paracetamol? Marisa, eu próprio me pergunto, sabe, em relação a isso. Nós identificamos alguns fatores. Por exemplo, o médico, infelizmente, nas últimas décadas, ele tem sido mal formado em relação à terapêutica, sabe? Então, ele não tem consciência do que significa a medicação paracetamol, ele não tem consciência do que significa o quadro de dengue. Por exemplo, poucos médicos sabem que a dengue representa uma hepatite viral. Então, todos os 4 tipos de vírus da dengue, eles causam um quadro de inflamação do fígado, uma hepatite pelo vírus da dengue. E nós sabemos, de outro lado, que o paracetamol é a droga mais hepatotóxica hoje em uso no planeta e que vai causar, com certeza, um quadro de hepatite medicamentosa, especialmente no indivíduo que já está com o fígado inflamado. Então, ainda que o Ministério da Saúde coloque no protocolo, como é a conduta desde 2001, paracetamol, que antes era só paracetamol, diante dos casos gravíssimos, com necrose hepática, foi colocado a dipirona, e com orientação para alternar. Então, quer dizer, as pessoas continuaram ficando muito doentes, mas muitas não morriam, sabe? Então, apesar disso, né, o médico, diante desse protocolo, que dá a ele a liberdade de dar paracetamol ou dipirona, ele deveria ter o bom senso, a lógica terapêutica, a racionalidade terapêutica de não indicar paracetamol, até que o Ministério da Saúde perceba que isso é um fato anacrônico, sabe, que isso já passou, sabe, o momento científico é outro. Hoje nós sabemos, sabe, que não se pode medicar um quadro que o fígado está primordialmente inflamado com uma droga que vai afetar a função do fígado. Então hoje nós temos quadros de dengue agravados por iatrogenia, sabe, que começa com a responsabilidade desde o Ministério da Saúde, esses níveis que não estão fazendo essa revisão dessa doença tropical, né, e na última década os estudos aprofundaram com o uso de microscopia eletrônica, uma série de novas tecnologias, os estudos de farmacocinética mostrando hoje o que é o paracetamol, que era classificado antes como de risco A, que ele é de fato, que é dose dependente, mas nós sabemos hoje que em situações específicas, como num quadro viral, como na dengue, ele passa a agregar, além de grupo A, grupo B, que é independente da dose. Basta a presença dele no organismo que está tendo a dengue, que ele vai resultar em radicais tóxicos que não vão ser neutralizados e que vão causar as dengues graves e hemorrágicas. Por isso, então, quando a cada ano que se passa, mais pessoas morrem
com a dengue hemorrágica? Seria isso, doutor? Sem dúvida, Marisa. O que nós temos, de um lado, pacientes que já trazem um problema crônico de saúde, que o fígado já está afetado. Uma cirrose hepática, uma das várias hepatites, sabe? Uma cardiopatia, uma doença pulmonar arrastada, uma doença autoimune, diabetes. Então, essas pessoas, naturalmente, podem ter um quadro de Grenville mais intenso, em função de que o fígado, que vai ser o alvo do vírus da dengue, já está afetado. Certo? Agora, a grande maioria de pessoas que não têm nada, certo? Mas que estarão com dengue, recebendo essa medicação, elas vão ter uma chance muito grande, sabe? Dependendo da genética delas. Porque esse metabolismo enzimático do paracetamol, ele é dependente. Tem pessoas que vão até se virar bem, e tem uma boa parte que vai ter problemas e que pode evoluir até para a morte. Como não vem na testa, nós não chegamos nesse nível ainda, genômico, de avaliar qual a droga que você pode receber ou não, A, B, C ou D, nós não podemos continuar expondo toda a população a um risco tão grande, tão simples de ser, sabe assim, controlado, desde que tivesse um pouquinho de bom senso, racionalidade terapêutica, sabe, e vontade até política de colocar isso, um fim a isso. Agora, eu me lembro que o senhor já foi aqui em São José do Rio Preto, o senhor já chegou a trabalhar na Secretaria de Saúde, chegou por um momento ser, né, membro da Secretaria de Saúde aqui, trabalhou, pesquisou e chegou a inventar, né, não sei se é esse o termo, uma medicação em gotas, em glóbulos, como homeopata, que amenizava a doença e não se prescrevia o paracetamol. E hoje, em alguns municípios no estado de Goiás, Rio de Janeiro, enfim, não se dá o paracetamol, e sim só a dipirona. Eu sei que o senhor tem uma luta ferrenha contra os laboratórios, é processado, é perseguido, enfim, contra o próprio Ministério da Saúde. Conta um pouquinho sobre isso. Marisa, foi uma coisa muito interessante, que quando nós iniciamos esse programa da medicação preventiva com a homeopatia, nós ficamos surpresos. A gente tinha um histórico de 2 séculos da homeopatia, com bons resultados em epidemias, mas esse medicamento, ele foi testado em ratos, coelhos, camundongos, usado em grande número de pessoas. Há quanto tempo já isso? Foi, a primeira experiência de campo que nós tivemos foi em 2001. Aí nós apresentamos em Cuba, em 2003, o governo cubano adotou como política oficial de saúde pública. Hoje é o tratamento adotado desde 2006 nas províncias de Cuba, e em 2008 ele foi aprovado pela Anvisa. Então poucas pessoas sabem disso. Essas gotinhas da homeopatia que foram usadas em Rio Preto em 2007, é o primeiro e único medicamento que até hoje a Anvisa aprovou para o tratamento da dengue. Quer dizer, a Anvisa aprova? Aprova. É aprovado, é vendido em qualquer farmácia do Brasil inteiro, sob a forma de comprimidos, por um laboratório que eu não vou falar o nome, que não é o caso, né? Mas está à disposição em toda a rede de farmácias, assim. No Brasil inteiro? Não farmácias homeopáticas, sim, farmácias alopáticas, né? Normais. Então, nós tivemos a oportunidade agora de implantar esse programa em Goiás, incluindo a capital, Goiânia, e mais 50 municípios que estão utilizando essa gotinha, que é produzida de uma maneira bem barata, que já é um medicamento barato, pelo Hospital de Medicina Alternativa, que é um hospital de Goiânia, que trata com fitoterapia, homeopatia, medicina ayurvédica, sabe? E está distribuindo para essas prefeituras, com ótimos resultados. E o superintendente de saúde do estado, ele teve, assim, a coragem de recomendar a toda a rede de saúde pública que não fosse utilizado paracetamol, e dada a preferência para a dipirona. É isso que eu falo para você, que isso, o médico tem essa liberdade. Então, eu tenho feito apelo à classe médica para que ela use, sabe, a autonomia que ela tem, de falar, olha, eu não passo paracetamol na dengue, porque contraria tudo, claro, contraria toda a lógica. Até que o Ministério da Saúde vai ficar muito constrangido, e aí ele vai ter que tomar uma atitude, já que não tomou até hoje, não sei por que razões, certo? São muitos os motivos, que já está cientificamente comprovado. Comprovado, não sei claro, por que isso não acontece, né? Então, a classe médica tem condições de se posicionar. O médico não deveria jamais passar paracetamol num quadro de hepatite viral, como é o caso da dengue. E nós iríamos controlar, sabe, esse absurdo, sabe, de mortalidade que acontece no Brasil. Marisa, para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 200 mortes de dengue
No Brasil, isso é impensável, inaceitável, isso é imoral. Em alguns sabe? países, Isso é um escândalo. o paracetamol já é proibido. Não é? Não se vende, você não encontra para comprar. Ele não chega a ser proibido, Marisa, mas, por exemplo, É verdade, no próprio na Estados Europa, Unidos, Estados Unidos, recomendado. ele não é recomendado. Ele é monitorado, ele é controlado. Sim. E na Europa, curiosamente, o paracetamol hoje, ele talvez a principal causa de suicídio Para você ver. na Europa. Então, se o paciente já tem um transtorno psiquiátrico, de depressão, alguma coisa assim, como em países em que a medicina é socializada, tem a recomendação de vender apenas uma caixa mês. Porque aí ele vai estar mais ou menos impedido de fazer uma overdose. Então, tem países como os Estados Unidos que já não indicam o paracetamol em pediatria. Aqui no Brasil, se você for com a sua criancinha em 10 pediatras, 9,5 vão recomendar paracetamol. E gente, tudo que é OL, viu, não gente? pode. OL, final OL, terminal, é tudo OL. OL é o paracetamol. Então, eu não entendo. Eu acho que nós somos o quintal do mundo, aqui vale tudo. Porque é impressionante, sabe? O pediatra norte-americano, ele não passa mais paracetamol em pediatria. Verdade. Os trabalhos mostram que as crianças que tomam paracetamol, elas têm uma altíssima chance de desenvolverem asma brônquica. As crianças que tomam paracetamol no dia da vacina têm uma grande chance de não ter um efeito vacinal, porque ele bloqueia o efeito da vacina quando dado no dia da vacina. Então, se você juntar tudo isso, fala, gente, mas que poder é esse, sabe, dessa droga, sabe, dessa indústria farmacêutica que expõe as pessoas de uma maneira tão séria e o Ministério da Saúde não tem coragem, não tem força, decência de tomar uma atitude. Agora, pelo que o senhor está falando, é muito importante que a Prefeitura, que a Secretaria de Saúde, assim como Goiânia, o Rio de Janeiro também, alguns municípios também já estão adotando. Sim. Rio Preto, num certo momento, adotou, infelizmente, agora não está adotando, tanto é que nós temos 9 pessoas, independente de idade, crianças, jovens, pessoas idosas já, né? Enfim, 9 em 80 dias, hein? 80 dias já. Mais um dado para a sua estatística, Marisa. Uberaba, 16 mortes. Uberlândia, 17. Sabe, isso é uma tragédia. Nós estamos, assim, minimizando os fatos, sim, sabe? É algo isso muito grave. Dados reais divulgados. E esse número está crescendo. Sim, com certeza. Imagina os que ficam embaixo do pano. Mas já é importante que o Estado, que a Secretaria de Saúde municipal, estadual, ela já tem essa autonomia conforme... Tem essa autonomia, né? Pode ser isso feito. É muito importante, esse bom senso, essa coragem da Secretaria, cabe a nós dos mudar. municípios. Não vamos esperar de cima para baixo. Não, sabe? Não. Nós temos que exercer a principal bandeira que a gente pegou quando a gente decidiu ser médico, Marisa, que é a missão de curar, de enfrentar os desafios para defender a vida, sabe? Então, os médicos têm que tomar essa atitude, sabe? Tem todo o embasamento, tem tudo para que ele faça isso, sabe? É a missão de vida dele. Então, a classe médica pode mudar esse panorama. As pessoas estão mudando. Muitas e muitas pessoas sabem, e muitas até alertam o médico e não aceitam quando ele passa paracetamol. Isso é muito bom. Que bom. Olha, você do PRP, filiado, secretário de saúde, secretário municipal, estadual, médico, pessoas comuns, se quiserem tirar qualquer dúvida, podem entrar em contato. Eu sei que você tem um blog, eu entro, eu vejo todas as informações, põe comentário, passe isso para os amigos, é muito importante. Por isso que o PRP decidiu colocar aqui no verso da revista, tem todas as informações, é um guia de sobrevivência em tempos de dengue. O diretor de jornalismo aqui da TV e do próprio PRP também, o secretário-geral, jornalista Lelé Arantes, falou, vamos divulgar, o PRP está fazendo a parte dele. Qualquer problema, qualquer dúvida, entre em contato com o doutor Renan Marino. Qual que é o seu blog mesmo, Renan? O blog é Renan Marino, com N, tudo junto, renamarino.com. É muito simples, todas as perguntas são respondidas, tem uma série de informações. Para colegas médicos, inclusive. Principalmente os colegas médicos. Estamos disponíveis para discutir, para passar essas referências bibliográficas. Sabe? E eu gosto do Renan, olha só, renamarino.com. Ele é corajoso, ele não abaixa a cabeça. Não tem laboratório que põe fita crepe na boca dele, não. Ele não tem papas na língua, não. Você já enfrentou muitas ameaças, inclusive, né? Sim. Eu sei disso. Elas só fazem
aumentar a nossa força para continuar. Eu sei. O doutor Renan, ele está nessa luta. A dengue é inevitável, é sim. Agora você pode fazer a sua parte. O doutor Renan está fazendo a parte dele, o PRP também divulgando, dizendo que é possível mudar. E, conforme ele disse, um laboratório famoso, viu? Aceitou a luta dele, falou, poxa, é possível. A Anvisa, que é a Agência Nacional, não é, de Vigilância Sanitária, falou, gente, está aqui. Ela autorizou, tem uma medicação, é possível. Não cura, ameniza, não é, doutor? Sim, e ela deve ser complementar às ações do Ministério da Saúde. Com certeza. Ela não vai substituir, ela vai acrescentar com a recomendação que na dengue não se use paracetamol de forma alguma. Goiânia, a Secretaria Estadual foi corajosa, assim como alguns municípios do Rio de Janeiro. Em algum momento aqui na Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, a medicação era dada de graça, gotinha, sabe? Glóbulos da homeopatia. Tenha coragem você também, secretário de saúde do município, ligado aí ao PRP, ou mesmo independente de partido, faça a sua parte, entre em contato com o doutor Renan Marino. Desse guia aqui, o que é mais importante, além de não receitar paracetamol? Pelo amor de Deus, paracetamol, não, na minha casa não entra mesmo. Eu sou amiga do doutor Renan Marino há muitos anos, quase 30 já, né? E tenho muito orgulho disso. Então eu já sei isso de cor e salteado. Mas o que é mais importante, além de não receitar o paracetamol, de não tomar? Não o principal, Marisa, eu acho que é a informação. A pessoa informada. A divulgação, né? São duas coisas simples. O que é a dengue? É uma hepatite causada pelo vírus, sabe? Quais os cuidados básicos, né? Não agravar isso. Dá um tempo para que o organismo se recupere. Então, é muito simples. É repouso, dieta leve, bastante líquido e não tomar nada que agrida o fígado. Por exemplo, não tomar bebida alcoólica, é claro, sabe? Não tomar paracetamol. Sabe? É a droga mais tóxica para o fígado que é hoje receitada no mundo. Sabe? Isso tem que ser divulgado, está sendo divulgado. Então, acho que a informação é a nossa maior arma. Sabe? E são conceitos simples que qualquer pessoa pode realmente colocar em prática e isso tem que se espalhar. Nós temos que espalhar isso para o Brasil inteiro. Uma grande rede, sabe? Né? Porque o manejo, a dengue mata, sim, mas não necessariamente. A dengue não precisa matar, sabe? Então, basta que ela seja manejada com critério, com bom senso, com racionalidade. E olha, não tenha medo do seu médico, não. Se na hora, se você tiver os sintomas da dengue, ele falar assim, olha, eu estou receitando para você. Falar, mas doutor, paracetamol eu não vou tomar. O senhor pode colocar dipirona? Mas por quê? Porque eu não tomo paracetamol. Eu ouvi uma entrevista, eu li no jornal, eu vi na revista republicana do PRP. Eu não quero, o senhor também devia. O senhor devia se informar sobre isso, doutor. Por quê? Por que eu vou tomar paracetamol? Não, paracetamol vai prejudicar o meu fígado. O senhor devia saber disso também, doutor. Por que o senhor vai me dar paracetamol? Porque o laboratório está dando remedinho de graça para o senhor? Ou dando alguns benefícios? Não, paracetamol não tomo não, eu vou tomar dipirona. Garanto que o seu médico vai ficar, esse moço está bem informado. Vamos divulgando, aumentando essa rede, né, doutor? Sem dúvida, o nosso caminho é esse. Com certeza. Olha, eu acredito que, conforme disse o doutor Renan, a divulgação, aliás, um país bem informado, só assim a gente vai chegar, né? Só assim, Marisa. A nossa saída é essa, sabe? A nossa arma, a nossa grande arma. Se fosse para deixar, assim, uma palavra bem clara para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, eu diria assim, paracetamol hoje, na dengue, é uma ideia fora de lugar, sabe? E nós temos que dar um basta nessa situação. Já passou da hora. Que bom. Obrigada. Conte com a gente. Essa sua luta, eu sei que ela já vem de longe, mas ela não vai ser em vão. Obrigado, Maria. Já está crescendo, está tomando força. Eu sei que muitos médicos são conscientes, já viram que realmente é o rumo certo, é o seu. Obrigado, Maria. Parabéns. Nós queremos que todos fiquem bem, a população principalmente, né? É a nossa missão como médico e nós lutamos para isso. Com certeza.